boa tarde. Nesse encontro de hoje, nessa aula de hoje, a gente vai tentar compreender um pouco, do ponto de vista filosófico, alguns aspectos que estão tanto na base do gerativismo, quanto também aspectos que podem ser incluídos quando a gente pensa na aplicação das teses gerativistas ao ensino da língua portuguesa no ambiente escolar, obviamente. Eu me chamo Murilo, eu sou professor da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz. A minha formação é de filosofia, a minha formação é em filosofia, então não esperem de mim conhecimentos linguísticos tão aprofundados. Também não esperem que nessa aula eu faça uma apresentação muitíssimo profunda de aspectos que são muito complexos no campo da filosofia. A intenção é destacar alguns pontos que nos ajudem a pensar aquilo que eu falei inicialmente, né? Que é como relacionar conhecimentos inatos, que a gente pode chamar de linguagem, com conhecimentos que vão ser aprendidos, ou conhecimentos que podem ser aprendidos ou aprofundados no âmbito escolar. Eu vou começar a compartilhar agora a tela com vocês da apresentação. Aqui no início, o título tanto do projeto quanto do curso. E os tópicos que eu vou abordar, eu vou tentar abordar nessa apresentação, são os saberes independentes da experiência, e é o exemplo da linguagem, saberes pouco dependentes da experiência, tendo como exemplo a aquisição da língua materna, e saberes dependentes da experiência, cujo exemplo é pensar sobre a língua. Para começar essa abordagem que eu vou fazer, eu vou mencionar rapidamente um diálogo socrático, ou melhor dizendo, um diálogo platônico, em que o Sócrates é o personagem central. E esse diálogo se chama Mênon, e Mênon é um nobre com o qual Sócrates, que é o personagem central, como eu disse, está debatendo. E além desses dois personagens, existe mais um, que seria o escravo, como vocês vão ver daqui a pouco no trecho que eu selecionei, do diálogo que é grande, ele aparece como rapaz. Mas a ideia de escravo e desse qualquer, que eu coloquei aqui entre aspas, ela tem uma relevância constatativa, não uma relevância moral. Então, não é qualquer no sentido de alguém sem importância, mas de alguém que não passou por um processo instrucional, como se pressupõe, por exemplo, no caso do Mênon, que é um nobre. Então, desde quase sempre, talvez, o acesso ao conhecimento e o acesso ao que a gente pode chamar atualmente de educação formal não estava aberto a todos. Então, um escravo não tinha passado por esse processo, e isso é importante, isso é fundamental para a tese que vai ser desenvolvida pelo Platão nesse diálogo. Esse diálogo ele começa inicialmente com uma questão se é possível ensinar a virtude. Aos poucos, essa questão ela vai sendo transformada numa outra questão, que é o que é a virtude. Isso é bastante característico dos diálogos platônicos, né, em que o Sócrates é o personagem principal. Esse conjunto de diálogos que estão, vamos dizer assim, no estágio médio do pensamento platônico. Então, tem um platônico mais jovem, um Platão mais jovem, um Platão intermediário e um Platão maduro. Então, esses estágios da reflexão do Platão dividem importantemente os enfoques que ele faz. Então, nos diálogos que estão situados nesse período do meio, a questão sobre o que é alguma coisa tem predomínio. Então, nesse diálogo, a questão se é possível ensinar a verdade é transformada rapidamente no que é a verdade. Mas nenhuma dessas duas questões é completamente respondida, porque depois
de um certo tempo em que eles estão debatendo, e só para quem nunca teve contato com diálogo platônico, é em formato de diálogo mesmo, como se fosse uma conversa. Então, depois de alguma interlocução, a questão ela se transforma em saber se é possível ensinar alguma coisa a alguém. Então, nesse sentido, se é possível ensinar alguma coisa a alguém, independentemente se é a virtude ou outra coisa qualquer, nós estamos diante de duas questões, ou de duas possibilidades. A possibilidade de que nós adquirimos, de que nós aprendemos, adquirimos um conhecimento, um saber por meio da experiência, e a outra alternativa, que é a defendida pelo Platão, de que nós não aprendemos com a experiência, mas com a experiência ou com estímulos provenientes da experiência, nós relembramos aquilo que nós já sabíamos. E essa é a tese que a gente pode chamar de inatista. Aqui existem dois pontos da complexa teoria das ideias do Platão que eu gostaria de destacar com vocês. Essa teoria não aparece desenvolvida nesse diálogo. Essa teoria vai ser mais bem desenvolvida e apresentada posteriormente, especialmente num livro chamado A República, em que o Platão apresenta, num dos capítulos desse livro, é, o mito da caverna, e esse mito da caverna é uma alegoria que ele utiliza para desenvolver essa ideia, né? A ideia de que existiria um mundo em que nós estaríamos antes de vir para esse outro mundo, esse mundo empírico, e é nesse outro mundo, que é o mundo das ideias, nós aprenderíamos, ou nós contemplaríamos, eu acho que é o melhor termo, as ideias. E nesse processo de encarnação, de passagem desse mundo em que a gente está no estado alma, então é no estado alma que a gente contempla as ideias que são eternas. E esse processo de encarnação, de saída do mundo das almas em que estão as ideias para o mundo empírico, o mundo encarnado, haveria uma espécie de esquecimento, né? Isso há várias possibilidades de tentar explicar isso, mas não vai ser o ponto agora. O fato é que, do ponto de vista do Platão, esse processo de encarnação faz com que a gente esqueça aquilo que a gente sabia. E, nesse sentido, aprender, na verdade, não é adquirir, mas é relembrar aquilo que já sabíamos. Eu espero que isso tenha ficado claro. A intenção aqui não é fazer uma aula sobre o mundo das ideias, mas esse é um ponto importante, porque é com base nesse ponto que eu vou abordar, né, daqui para frente a tese natista, e depois vou percorrer um caminho não muito longo, pelo contrário, bem curto, e só apontando coisas que são muito, muito, muito superficiais, mas que tem o intuito apenas de criar uma ponte para a fase final dessa apresentação, em que eu vou propor uma interação entre conhecimento inato e conhecimento empírico no contexto da formação escolar dos alunos. Então, esse cenário que eu rapidamente aqui tentei delinear está na base do que a gente pode chamar de racionalismo ocidental, que é uma forma tipicamente ocidental de compreender o acesso que nós temos ao conhecimento. Mas antes de eu falar sobre o racionalismo, de um modo um pouquinho mais pontual, vamos às questões que estão no diálogo Meno. Então, Sócrates sustenta que a virtude não pode ser ensinada, porque ela consiste em algo que já trazemos conosco. Isso quer dizer que nós, quando estávamos no estado alma, contemplamos a virtude e, portanto, já sabemos o que é a virtude. A questão é que, quando a gente encarna, como eu disse, a gente esquece o que é a virtude e precisa ser relembrado. Então, essa tese que o
o Sócrates, né, que é o personagem principal, desenvolve no diálogo, trata-se de uma defesa do inatismo, concepção segundo a qual temos em nós um conhecimento inato que, né, entretanto, se encontra obscurecido ou esquecido desde o momento em que a alma se encarnou no corpo. O papel da filosofia, então, seria fazer com que nós relembremos, recordemos esse conhecimento, o que ficou chamado, né, como a doutrina platônica da reminiscência ou lembrança. Aqui, eu vou destacar apenas um trecho em que o Sócrates quer demonstrar para o Mênon que a tese inatista dele é correta. Eu suprimi aqui algumas falas, né? Desse trecho, eu suprimi ainda assim algumas falas, então a gente está aqui diante de um trecho bastante reduzido do diálogo, tá? Mas eu acho que é esse trecho em que essa ideia aparece de forma mais clara e, para os propósitos dessa aula, isso é suficiente. Então, começando aqui, o Sócrates diz: e aí está você, ele está falando com Mênon, e aí está você me perguntando se posso instruí-lo. Instruí-lo, instruir o rapaz ou o escravo, tá? Então aí está você me perguntando se posso instruí-lo, quando digo que não há aprendizado, mas apenas lembrança. Agora observe atentamente se ele parece lembrar ou se aprende comigo. Diga-me, rapaz, sabe que esta figura é um quadrado? Sei. Quer dizer que um quadrado tem 4 lados, todos iguais? Claro. E estas linhas traçadas no meio são também iguais? Sim. E uma figura desse tipo pode ser maior ou menor? Certo? Certo. Agora, se este lado tivesse 2 pés e aquele também, quantos pés teria o quadrado? Coloquemos de outra forma: se um lado tivesse 2 pés e o outro apenas um, claro que a área seria de 2 vezes um pé, não é? Sim. Mas como o outro lado tem também 2 pés, a área então não é de 2 vezes 2 pés. E o escravo responde: é. Então a área é de 2 vezes 2 pés? E o escravo rapaz responde que sim. Sócrates então pergunta: bem, e quanto são 2 vezes 2? Conte e me diga. 4, Sócrates. E pode haver outra figura 2 vezes maior que esta, mas do mesmo tipo, também com todos os lados iguais? Pode. Então quantos pés terá? E o escravo responde: 8. Agora, tente me dizer, pergunta Sócrates, quanto medirá cada lado dessa figura? Então, só lendo de novo que essa... Agora tente me dizer quanto medirá cada lado dessa figura. Este aqui tem 2 pés. Quanto terá o lado do outro quadrado que tem o dobro do tamanho? Sem dúvida, o dobro, Sócrates. Sócrates pergunta então: está observando, Mênon, que não ensino coisa alguma ao rapaz, mas apenas lhe faço perguntas? E agora ele supõe que sabe o tamanho da linha para traçar um quadrado de 8 pés, ou não acha que supõe? Mênon responde: acho que sim. Aí o Sócrates faz uma pergunta que me parece bem fundamental para a minha abordagem. Mas ele sabe? E o Mênon fala: claro que não. Então aqui a gente está diante de uma demonstração de que, através de poucos estímulos, uma pessoa, um rapaz, um escravo, que não passou por um processo instrucional formal e, portanto, não teve acesso a certos conhecimentos, então, mesmo sem esse acesso, ele consegue deduzir, através de poucos estímulos, alguns conhecimentos geométricos. Mas a pergunta que está sendo colocada aqui é se ele sabe, e aí o Mênon diz que não. E esse é um ponto importante, tanto para a abordagem que eu vou fazer, quanto também para, vamos dizer assim, a raiz do pensamento gerativista. Aquilo que é apresentado por autores como o Noam Chomsky como o problema de Platão pode ser traduzido da seguinte forma:
como o escravo, sem qualquer instrução ou informação prévia, deduziu conhecimentos geométricos. E o Platão, como eu já disse, respondeu a isso afirmando a tese inatista, ou seja, que através de um estímulo, o conhecimento inato ele é relembrado, né, e não adquirido. Então você não ensina nada, você apenas estimula a memória, vamos dizer assim, que relembra aquilo que já sabia. Só que essa ideia de saber que está prevista na tese natista e o questionamento ou afirmação negativa do Menon de que o escravo não sabe, pode indicar aqui duas dimensões do mesmo conceito, que é o conceito de saber, que eu gostaria de abordar ao final dessa apresentação. Antes, vamos só passar rapidamente um brevíssimo resumo sobre o que é a concepção racionalista e, após, o que é a concepção empirista de mundo. Então, existem muitos autores, e aqui eu vou destacar em cada uma dessas correntes, talvez aqueles mais famosos ou considerados mais importantes. Tá? Mas o racionalismo não tem como único representante o René Descartes, e vocês vão ver que eu também destaco um outro autor, eu destaco um autor empirista, mas é importante destacar que ele não é o único autor empirista. Então, aqui eu estou destacando, no caso do racionalismo, o René Descartes, que é um filósofo francês, e ele defendia a centralidade da razão no processo de conhecimento e a existência de ideias e princípios inatos. Essas ideias e esses princípios pertenceriam à natureza da mente, ou seja, a mente não seria uma folha em branco, uma tábula rasa. Eu não sei se vocês já ouviram em algum momento essas expressões, mas essas expressões elas são bastante relevantes e elas ilustram muito bem a tese oposta ao racionalismo, como a gente vai ver no próximo slide. Então, para o racionalismo, a dedução é considerada a forma de demonstração racional de verdades, que foi aquilo que a gente viu no diálogo Menon, naquele trecho que a gente acabou de ler. No caso da corrente empirista, eu destaco o autor, o filósofo, pensador David Hume, que é um filósofo escocês, e o empirismo tem como lema, também uma frase bastante conhecida, nada está no intelecto que não tenha passado antes pelos sentidos. Ou seja, a mente seria uma folha em branco, uma tábula rasa, uma mente vazia de conteúdo ou de princípios. Então, é como se nós nascêssemos sem qualquer conhecimento prévio, sem qualquer conhecimento inato. Desse modo, não tem como ser diferente, a experiência é o guia, o critério de validade do conhecimento. E saber alguma coisa é necessariamente o resultado da experiência sensível, da acumulação de dados da experiência e, obviamente, do processo de sistematização e formulação racional desses dados. Mas aí a gente tem que destacar que a direção é da experiência para a mente, não da mente para a experiência, como no caso do racionalismo. Muitas das vezes, esse debate ele é apresentado como um debate insolúvel e essas posições elas são apresentadas como também inconciliáveis. Mas eu gostaria aqui de fazer uma proposta de não subsumir uma à outra, não de subsunção, mas de articulação entre essas duas dimensões. E aí eu estou intitulando isso da importância das condições inatas e, ao mesmo tempo, a importância da riqueza de estímulo no processo educacional. Então, só recuperando coisas que vocês talvez saibam melhor do que eu, mas a pobreza de estímulo, que é uma um dos elementos ressaltados pela linha chomskiana, ela reforça ou é compatível com a tese racionalista. Então, a gente poderia dizer que a pobreza de estímulo é compatível com o racionalismo linguístico do Chomsky e com a tese natista. E a pobreza de estímulo já deve ter sido apresentada a você, mas a ideia
a vocês, mas a ideia, né, de modo simplificado, a ideia de que, com poucos estímulos, eu consigo, vamos dizer assim, despertar um saber que é inato e que é também muito complexo. Então, os estímulos, por serem poucos, eles não seriam suficientes para me dar um saber sobre algo tão complexo, o que reforça a tese de que eu já sabia aquilo que eu estou fazendo, que no caso aqui é falar uma língua específica. Então, a linguagem como um saber inato e a língua, ou a aquisição de uma língua, como uma espécie de parametrização ou de um saber adquirido com base em poucas experiências ou com pouco estímulo. Então, partindo desse pressuposto, nós não devemos necessariamente rejeitar a riqueza, o que eu estou chamando aqui de riqueza de estímulo. Nós não devemos rejeitar a riqueza da experiência. Pelo contrário, no contexto educacional, e essa é a linha que eu vou seguir a partir daqui, no contexto educacional, a riqueza de estímulos, e aí tanto em quantidade quanto em qualidade, ela é indispensável para que a gente desenvolva um outro nível de saber, que não é o saber inconsciente, inato, mas é o saber consciente sobre aquilo que a gente faz, que é falar uma língua. Então, desse ponto de vista, no contexto escolar, e essa é a tese que eu estou querendo sustentar, seria igualmente problemático supor a ausência de conhecimentos linguísticos por parte dos alunos. Então, a frase "os alunos não sabem português", ela seria inadequada, mas também seria inadequado supor que esse saber inato ele seria suficiente para que o sujeito falante tivesse um contato com aquilo que ele fala, com a língua, num plano que a gente pode chamar aqui, ou que eu estou chamando aqui de consciente. Então, a mera condição de falante, performance linguística garantida pela pobreza de estímulos, deve ser complementada por conhecimentos metalinguísticos. E esse processo eu botei aqui mera porque não é uma coisa simples, mas só para indicar que essa condição inata e reforçada, vamos dizer assim, ou parametrizada por poucos estímulos, ela pode passar por um processo que depende, obviamente, de alguns determinantes sociais, culturais, ou no caso mais específico, né, depende da escola, passar para um processo metalinguístico. Mas isso não é possível de ser alcançado com pobreza de estímulo, mas pelo contrário, com riqueza de estímulo. E aí, resumindo o que eu tenho pensado sobre isso, o que eu queria compartilhar com vocês hoje, a ideia é que para o aluno é suficiente uma espécie de saber como linguístico. O que isso quer dizer? É um saber prático de como falar uma língua. Ele é o saber falar. Ele sabe falar aquela língua. Só que para o professor, ou para que o professor possa ensinar a língua portuguesa, que é o exemplo, que é o nosso exemplo, há necessidade de um saber que linguístico, que não é um saber prático, é um saber teórico sobre o que é a língua, sobre o que é a gramática, o que é a gramática da língua portuguesa, e eu vou chamar isso de um saber explicar. Então, a articulação entre um saber como, que é o saber falar, e um saber que é o saber explicar, é fundamental no processo escolar para que o aluno, o sujeito, passe de uma condição de mero falante para uma condição de, que eu vou chamar aqui de pensante sobre a língua. Dito de outro modo, né, no contexto escolar, há um dado inato biológico, né, uma coisa que está dada, falar uma língua qualquer, né? Então, esse é o dado biológico, poder falar uma língua qualquer. Então, a esse dado são acrescidos dados culturais, permitindo o uso da língua na leitura e na escrita.
Nesse sentido, o professor da língua portuguesa seria o responsável por oferecer a riqueza de estímulos que permita ao que eu vou chamar de aluno falante de português, que já chega pronto na escola. Né? Na escola, o aluno não aprende a falar português. Né? Ele já chega na escola falando português. Na escola, ele vai, se esse processo for bem sucedido, obviamente, assumir a condição do que eu estou chamando aqui de aluno pensante de português. E é algo que cabe ao processo escolar produzir. Eu estou focalizando a figura do professor de língua portuguesa por um motivo óbvio. Né? O processo escolar depende de outros fatores. Mas eu vou isolar aqui a figura do professor apenas a título, né, argumentativo, né, para facilitar. Dito de uma outra forma, cabe a esse processo e ao professor que é capaz, só voltando aqui, o professor que é capaz, ou que tem esse saber que é o saber teórico sobre a língua, então cabe ao professor, que é o, vamos dizer assim, o protagonista, talvez, desse processo, transformar um saber inconsciente do aluno de falar português, em um saber consciente. E essa passagem, essa modularização de um saber inconsciente para um saber consciente é importante para que ele possa não falar melhor a língua portuguesa, mas para que ele possa pensar sobre ou pensar a língua portuguesa. Então, a questão aqui não é apontar para um aperfeiçoamento ou um incremento da fala, mas sim para fornecer o que a gente pode chamar de ferramentas cognitivas para que o aluno possa não somente usar a língua, mas pensar sobre ela. Então, se, de novo, né, se esse processo for bem sucedido, o resultado que se espera é que forme-se, né, o aluno falante pensante de português. Então, aqui é como se fosse um combo, né? Ele se mantém falante, obviamente, o aluno, além de falante, se torna pensante da língua que ele fala, que é o português. Ou seja, um sujeito com ferramentas cognitivas que permitem adaptar seu desempenho linguístico às diferentes exigências contextuais. Então, nesse sentido, o processo escolar ele vai promover uma modalidade de contato com a língua ou um saber, um tipo de saber que é diferente do saber inato, que permita ao sujeito adaptar-se, sempre que necessário, a contextos ou a exigências contextuais que sejam feitas a ele. Né? O domínio, por exemplo, da norma culta, o uso da língua na forma escrita, dando conta das exigências de diversos gêneros, a capacidade que ele vai ter que ter ao longo da vida de ler textos também, né, atinentes a gêneros diferentes, essa variedade de desempenhos ou de performances de leitura e de escrita, ela necessariamente vai ser desenvolvida pela escola. Então, um sujeito não escolarizado, ele não é um sujeito que não sabe falar português, né? Ele sabe falar português e não precisa da escola para isso. Só que um sujeito não escolarizado, dele, né, é furtada a possibilidade de pensar a língua. E aqui cabe uma observação, obviamente, nem todo sujeito que passa pela escolarização se torna um sujeito pensante do português. Então, não é aqui uma relação automática, né? E é por isso que eu acho que cabe destacar a importância da formação do professor de língua portuguesa, de uma formação consistente, de uma formação que não seja uma formação reprodutora, uma formação que permita ou que dê ao professor ferramentas de pouca profundidade ou de pouca complexidade. O que eu quero dizer com isso
e não quero, vamos dizer assim, me meter na formação dos professores de língua portuguesa, mas como um comentário, muitas das vezes, aquilo que é feito pelo professor de língua portuguesa nas aulas dispensa o conhecimento prévio do aluno. E essa suposição de que o aluno não sabe nada, ela não está restrita à disciplina de língua portuguesa, tá? Eu acho que isso é óbvio, mas é bom ressaltar. Então, o ponto para mim talvez seja como que o professor de língua portuguesa, com um saber que sobre a língua, ou seja, ele não vai reproduzir exercícios que ele aprendeu, ele não vai reproduzir uma cartilha, ele não vai reproduzir um conjunto de saber como, esperando que o aluno, a partir da experiência, ele produza simplesmente um conhecimento do qual ele carecia. Então, talvez a experiência, ela entre aqui como uma, especialmente se ela for rica, né, porque a experiência pode ser pobre, essa experiência que eu estou chamando de reprodutora, eu enquadraria como uma experiência pobre, mas uma experiência rica, e essa é uma tese, né, ela deve partir do reconhecimento, do conhecimento prévio que o aluno tem acerca daquilo que ele faz, sem deixá-lo, vamos dizer assim, nesse estágio que eu estou chamando de inconsciente. Então, nesse sentido, o papel do professor ou da professora de língua portuguesa seria oferecer os estímulos mais ricos possíveis para que o aluno, inclusive, reconhecesse que ele já sabe português em alguma medida. Isso não tem um caráter simplesmente não é bom, isso simplesmente não é uma boa palavra, porque isso pode sugerir alguma coisa que eu não quero sugerir. Mas isso não tem um caráter unicamente afetivo ou de autoestima. Também tem esse caráter. Mas um caráter cognitivo mesmo. Um aluno que chega na escola e é apresentado a uma coisa que supostamente ele desconhece completamente, ele provavelmente vai assumir uma relação com essa coisa que ele desconhece, que é uma relação pior, eu imagino, do que se ele fosse exposto a uma experiência sobre algo que ele já sabe em algum nível, que eu estou chamando aqui de inconsciente, no nível do falante. Então, se eu estiver certo, ou se essa linha de pensamento for plausível, uma opção que talvez seja interessante é que vocês pensem em como, na experiência de professor, como na atividade, né, docente, partir não de um conjunto de frases ou de experiências linguísticas ou de estímulos linguísticos que não guardem qualquer relação com o saber prévio do aluno, mas, pelo contrário, partir daquilo que eles já sabem e gerar uma experiência que reforce aquilo que eles já sabem, que enriqueça aquilo que eles já sabem e que, por fim, também ofereça a eles a possibilidade de uma modalidade diferente de experiência com a língua, né? Que é a modalidade metalinguística ou a modalidade de um sujeito que não somente fala português, mas pensa o português, que consegue compreender o português em níveis diferentes e níveis que serão exigidos dele ao longo da vida. Eu acho que esse era o último slide e essa era um pouco a conversa que eu queria ter com vocês. Eu espero que tenha ficado claro na medida do possível, né? Eu não sou da área, então foi um esforço, e esse é um aspecto importante dessas iniciativas interdisciplinares, que é como que nós saímos das nossas áreas de origem, que nós temos mais conhecimento e conhecimento profundo, e tentamos ingressar em outras áreas, estabelecendo contato ou possibilidades de contato entre conhecimentos. Então, me desculpem se alguma coisa não ficou clara, eu estou aberto a que vocês façam perguntas,
enviem questões e eu vou respondê-las com prazer, esperando que alguma coisa do que eu tenha dito sirva a vocês, sirva para a formação de vocês, tanto nesse curso quanto fora desse curso. Tá? Eu agradeço a vocês pela atenção e a gente se revê futuramente em outros momentos desse curso ou desse projeto. Tá? Um abraço para vocês. Espero que vocês estejam bem também diante disso tudo, na medida do possível.